Fala galera do Terceirão, bem-vindos à aula de Biologia aqui do IST. Vamos falar hoje sobre briófitas, né? Vamos trazer para vocês aí as características gerais aí das briófitas. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre as briófitas é os seus representantes, né? São os seus representantes principais. Então aí você vai ter hepáticas, os antóceros e os musgos, tá? Ó. Tá, e você já vê até aqui, parece que foi combinado, né? Os musgos já vai ficar aqui perto do desenho deles, tá bom? Então, a primeira informação, né? A sequência evolutiva entre esses três grupos de plantas aí. Hepáticas e antóceros, esses dois representantes aqui, eles têm características mais primitivas. Por exemplo, eles apresentam o corpo taloide. Então, eles não apresentam diferenciação corporal. Lembra o que é taloide na botânica? Corpo taloide, o talo, né? O corpo na forma de talo, vai se assemelhar às algas, os ancestrais das plantas. Então, eles têm um corpo mais ou menos assim, né? As hepáticas têm um corpo mais folhoso, assim, algumas vezes, né? Com alguns rizóides assim. E os antóceros têm um corpo assim, também taloide, ou seja, não tem uma diferenciação corporal. Então, essas plantas elas têm um corpo taloide, não tem definição de parte. Quando eu falo um corpo indiferenciado, eu digo que não é dividido, por exemplo, como raiz, caule e folhas, tá bom? Então, vamos avançar. Então, essas plantas são consideradas mais primitivas, características mais primitivas. O musgo, ele tem um corpo diferenciado. Por exemplo, aqui nós vamos ter dois exemplares, duas plantas, né, de musgo. A diferença entre elas, esse é um musgo, né, um gametófito, uma geração de gametófito masculino, e aqui está a planta feminina, tá bom? Mas daqui a pouco a gente entra no detalhe para a identificação disso. Então aí você tem essa diferenciação corporal. Quando eu digo que eles têm um corpo diferenciado, né, diferenciação, eu quero explicar para vocês sobre esses órgãos aqui. Por exemplo, o musgo ele tem um órgão de fixação chamado de rizóides. Então, esses são os rizóides. Bem aqui você tem um órgão de sustentação chamado de cauloide. E aqui você tem órgãos que geralmente estão associados à fotossíntese e que se assemelham às folhas, que são os filóides. Então aí você tem uma diferenciação corporal, você tem divisão de parte bem nítida. Tá, então vamos para as características realmente agora das briófitas. Já falando dos seus representantes, hepáticas, antóceros e musgos são os principais representantes das briófitas, sendo que a maioria das questões tratam sobre os musgos, aí tu já entendeste, né? Porque eles são diferenciados na sua divisão corporal, tá? Primeira característica aí, talvez a mais importante para vocês aí, uma das mais importantes característica deles é que elas são plantas avasculares. Você lembra lá no gráfico de evolução das plantas, nós já falamos sobre isso, elas serem plantas avasculares. Esse A aqui na biologia, ele quer dizer sem, quer dizer não, né? Então elas não possuem vasos condutores. Vascular é um termo que quer dizer que tem a presença de vasos condutores, xilema e floema. No caso delas, que são avasculares, faz essa referência logo, principalmente no fato de elas não possuírem xilema e floema, tá bom? Tá, isso influencia em outras características da planta. Por exemplo, a característica que diz aqui, pequeno porte. O que quer dizer uma planta de pequeno porte? Quer dizer que aquela planta, mesmo adulta, ela não vai ter um crescimento muito grande. Essas plantas aqui, elas vão estar em média no crescimento de 2 centímetros, né? Embora isso tem as suas exceções, né? Mas numa média elas estão sempre dentro dessa faixa aí de crescimento. Mesmo a planta adulta, ela não ultrapassa muito isso daí. Outra característica, a absorção dessas plantas por osmose. Osmose é aquele transporte passivo que você estudou lá no primeiro ano. Transporte passivo, né? Que não gasta energia. A planta, a célula animal ou vegetal colocada em meio hipotônico, ou seja, na água, né? Colocada em meio hipotônico, ela vai absorver água por osmose. Tá? Então, aí você vai trazer de lá uma informação importante lá no primeiro ano da osmose.
qual seria essa informação? É que a planta, para realizar a osmose, ela vai ter que estar em contato com a água. Então, aí, por aí já fica bem claro uma coisa. A planta tem que estar em lugar úmido. Daí o hábitat dessa planta ser, preferencialmente, lugares úmidos, tá? E um detalhe importante, eu vou colocar bem aqui. Lugar úmido de água doce. Quando eu digo assim, úmido de água doce, não é que ela seja uma planta aquática. É que essa planta precisa estar em contato com água doce, porque tu lembras, né? Osmose, vou voltar de novo lá. Se o meio for mais concentrado, o organismo vai perder água para o ambiente e não absorver. Então, se as briófitas ficarem em contato com a água salgada, elas vão, na verdade, desidratar, tá bom? Só um lembrete para você aí. Então, daí você vai entender que as briófitas, preferencialmente, são encontradas em lugares úmidos e, geralmente, de água doce. Agora, não, isso não limita, né? Dizer assim, que é uma regra que essa planta vai ser sempre encontrada só nesses lugares. Porque já encontraram musgos no continente antártico e sobre geleiras, inclusive, né? E também você vai encontrar briófitas até no deserto. Já encontraram plantas também no deserto. Então quer dizer que isso aí quer dizer que ela não seja encontrada em outros lugares. Preferencialmente ela vai ser encontrada em lugares úmidos, mas pode ser encontrada também em lugares extremos, como eu falei para você, deserto e também geleiras. Tá? Então, hábitat, para você não ficar limitado à informação de que ela é só de ambientes úmidos, tá bom? Mas na maioria das vezes vai ser lá. Cordões celulares. Cordões celulares é o seguinte, é a forma que essas plantas transportam as substâncias dentro do corpo dela. Já que elas não têm xilema e floema, o transporte de substâncias, águas, sais minerais ou substâncias orgânicas no corpo dessa planta vai ser de célula a célula, tá? Então vão ter chamados cordões celulares. Fique atento aí, são 2 cordões. Um cordão chamado de adroma, e esse transporta água e sais minerais. E um cordão celular chamado leptoma. E esse leptoma transporta substâncias orgânicas. Eu vou colocar aqui ao lado um lembretezinho assim, né? Transporte de seiva bruta. Seiva bruta, então quer dizer o que? Água e sais minerais. E aqui no leptoma, seiva elaborada. Substâncias orgânicas provenientes da fotossíntese, tá? Só para a gente lembrar. Então, essas plantas não possuem vasos condutores, o transporte é célula a célula, através de cordões de células enfileiradas no corpo dessa planta, tá bom? Só para lembrar aí. Tá. Tufeiras, tá? Então, eu vou lembrar aqui importância ecológica dessas plantas aí. Primeira importância que eu vou te dizer é que os musgos, né, as briófitas, sim, eles produzem muito, ou seja, elas realizam muita fotossíntese, em taxa muito alta de fotossíntese, mas o consumo da planta em termos de oxigênio e de açúcares que ela produz na fotossíntese é baixo, porque ela é uma planta pequena, né, como a gente viu aqui. Então, o excedente de carbono na forma de substâncias e o excedente de oxigênio que ela libera para o ambiente é muito importante. Então, ela tem uma grande importância ecológica nesse quesito. A importância ecológica delas possuem uma alta taxa de fotossíntese, né? Então isso é muito vantajoso. Consumo baixo, portanto, libera muito oxigênio para a atmosfera e também produz bastante substâncias à base de carbono. Isso faz com que aonde essas plantas colonizam, elas são encontradas em rochas, até na superfície do solo, sobre outras plantas. Aí você encontra em muros, em calçadas, geralmente em lugares úmidos você vai encontrar as briófitas. Você vai perceber uma coisa, ela vai formando uma espécie de um tapete ali. E se você tentar remover parte disso, você vai ver que vem uma camada assim, com uma espécie de solo envolvido. Então, em alguns países se observa também uma camada bem densa disso. Então a gente chama isso de tufeira. Essa tufeira é exatamente isso, elas conseguem reter, indivíduos vão morrendo da planta e vai ficando ali retido nesse espaço ali dessas plantas, formando esse tapete, e fica ali uma reserva de carbono muito grande. Esse carbono evita que, essa tufeira evita que o gás carbônico seja liberado para o ambiente, então diminui aí o efeito da liberação de CO2. Com isso, nós temos uma grande importância ecológica, o fato
das tufeiras reterem esse carbono aí mesmo, numa espécie de solo aí próprio que elas têm. Tá? Então as tufeiras têm várias utilidades, em outros países inclusive elas podem ser usadas como acendedores, devido a concentrar muito carbono, elas podem ser usadas na combustão e acendedor de lareiras, inclusive em países de clima frio. Tem outras utilidades aí, a gente pode estar pesquisando mais sobre isso, tá? Então, tufeiras, né? A grande importância ecológica dos musgos. Outra importância ecológica dos musgos, né, das briófitas em si, é o fato dessas plantas, elas, além de reterem o gás carbônico, né, como eu já falei ali na tufeira, essa planta também faz uma espécie de cobertura sobre o solo onde ela está, e ela evita, vamos dizer assim, ela retém muito líquido ali, ela evita que a água escorra sobre a superfície, causando erosão. Então ela seria, né, diminuidor desse impacto aí da erosão. Ela reduz a erosão nos solos onde ela estiver ou na superfície onde ela estiver, certo? Então, tufeiras, né, é uma característica importante aí desse grupo. Alternância de gerações. O que seria essa alternância de gerações? É que as plantas elas passam por duas fases no seu ciclo de vida, com ploidia diferente. O que seria isso? Né? As plantas passam uma fase haploide no ciclo de vida e uma fase diploide. Nós vamos ver daqui a pouquinho no ciclo de vida dessas plantas aí. A fase haploide e a fase diploide. Tá? Então elas passam alternância. E um detalhe importante aí sobre essas plantas é o seguinte, para você marcar aí no seu material aí onde você estiver estudando, no caderninho lá. Elas têm alternância de gerações e elas têm uma fase chamada fase de gametófito. Essa fase é a fase haploide no ciclo de vida dessas plantas, tá? Essa fase é a fase dominante no ciclo de vida dessas plantas. Quer dizer o que isso, Ricardo? Quer dizer que ela passa a maior parte do seu ciclo de vida de forma haploide, tá? Então essa é uma informação importante. Alternância de gerações com o gametófito dominante, tá? E a dependência da água para a reprodução. A última característica que eu coloquei aqui, quer dizer o quê? É que as briófitas, elas na fase haploide, está bem aqui, ó, a fase de gametófito é essa fase aqui, ó. Tem um gametófito masculino e tem um gametófito feminino. Nessa fase de gametófito, ela produz um gameta aqui no órgão masculino chamado anterozoide. Esse gameta, ele precisa nadar para chegar até o gameta feminino, a oosfera, na outra planta. Então você vê que esse caminho, né, para ele chegar até aqui e fecundar a oosfera, ele vai ter que fazer através da água. Essa planta necessita de água para poder fazer a reprodução, tá? Então, para esse gameta vai precisar chegar até aqui e fecundar a oosfera, tá bom? Então, nós chamamos isso de dependência da água para reprodução. Essas são as principais características desse grupo.